Nossa, vai explodir. O que você quer que eu fale mesmo? Então, Em dança. Escrever em dança. não, acho que você pode falar a partir da tua tese o que você propõe de uma escrita em dança e não uma escrita sobre dança ou mesmo de dança, né? Qual é a consequência dessa mudança de artigo, assim, né? Isso, já tá falado. O que eu acho que eu vou falar? É foda repetir, né? Peraí, pegar um gancho aqui. Não, tranquilo, o tempo que você quiser. Eu acho que assim, só tentando ajudar, a contribuição que você acha, né, que por onde você está indo no seu pensamento, de uma outra metodologia para escrever em dança, né? O que isso acarreta? Eu acho que do meio para frente do processo de escrita da tese, eu me percebi eu como motivo e quase que um estudo de caso de alguma coisa que estava acontecendo comigo em relação ao meu próprio objeto, né, da relação entre a minha escrita e o meu objeto, e percebi que eu não podia perder aquela oportunidade, era uma oportunidade imperdível, a própria tese de fazer com que ela mesma se indagasse sobre os modos de escrever em arte, no caso, em dança, né? Então eu tentei fazer com todas as dificuldades que isso traz e que isso implica, não é nada fácil, não é uma travessia tranquila, mas foi uma travessia que eu me obriguei a fazer, né? Da transformação de uma escrita sobre dança para uma escrita em dança, uma escrita de dança, mas melhor dizendo, uma escrita em dança. Ou seja, aquela que se confunde ou mesmo se contamina com o objeto do qual ela escreve e que o objeto não é. Então a dança ela não se oferece, ela não se adequa tão bem como objeto da escrita quanto outros objetos de conhecimento. Quando ela se oferece como objeto de conhecimento, ela devolve para a própria metodologia de pesquisa ou da escrita um problema. Ela resiste, né, a se transformar perfeitamente, se adequar perfeitamente como um objeto de pesquisa e como um objeto da escrita, que seria uma escrita sobre dança, né? Quando você tenta fazer uma escrita em dança, você está implicada, né, a dança está implicada como problema com relação à escrita, né, nessa fricção que ela estabelece, sempre estabeleceu com a escrita. E aí são flexões da própria escrita, que também resiste a isso bastante, e uma busca, né, dos regimes de dizibilidade, que foi, eu acho, o principal motivação para a escrita da tese, né, que gira em torno do processo de criação de um espetáculo de dança e que se propõe como uma escrita de processo, né, ou seja, uma escrita que se faz como processo de escrita. Acho que é isso. E você poderia falar um pouquinho mais sobre essa resistência da dança de virar objeto, né? Mais especificamente, o que acontece para ela não virar objeto como tal? Olha, de tudo que eu tenho estudado, assim, filosofia, né, os próprios filósofos com quem eu escolho, né, dialogar, apontam um pouco, né, o quanto que a estrutura de predicação, né, da constituição das frases, ela às vezes se vê prejudicada quando ela enfrenta, né, quando ela se dá conta de um objeto que resiste a essa estrutura. Eu vou te dar um exemplo, né? Existe uma frase do Franz Anton Kramer, que ele proferiu na palestra dele no Encontro de Dança e Filosofia, que ele fala que a dança, ela não mais é e nunca é, né? A frase não é exatamente essa, mas ela, posso pegar depois certinha, mas não mais e ainda é, né? Então ela está sempre nesse meio de caminho difícil de ser dita, né, pelo verbo ser. Então a filosofia ela é toda convocada, né, nesse enfrentamento dessa dificuldade, né, de se colocar muito mais como escrita do devir do que como escrita do ser, né?
E vem todo um problema filosófico junto com isso, muito grande, né? Ela enuncia isso no seu próprio fazer, né? Ela coloca isso como problema, uma vez que ela não se deixa apreender na própria estrutura de temporalidade que a gente está acostumado a perceber como vivente, né? Como se a gente vivesse essa temporalidade entre um antes, um agora e um depois, e dos próprios regimes de dizibilidade dessa experiência que a gente supostamente estaria vivendo com um antes, um agora e um depois desse jeito colocados, né? Então, o falar e o escrever, eles estão contaminados dessa dificuldade. Então, é toda uma torção que você tem que fazer para poder dizer do acontecimento, ou dizer o acontecimento, que é o que acontece na dança, né? Ela produz o acontecimento. Você dizer do acontecimento é algo que não está dado, é uma construção, e é uma construção a cada vez. Foi? Oi! Deixa eu ver aqui. Acho que foi, né?